Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tentativa de fazer a live no YouTube. Frustrada, não deu certo, mas tudo acontece como tem que acontecer. Era para eu estar aqui no Instagram com vocês falando sobre esse assunto. Vou baixar depois esse vídeo e colocar lá no canal do YouTube. Então, quem ainda não me acompanha por lá, é só clicar no link da minha bio e começar a me seguir lá no canal, que eu vou colocar conteúdos lá relacionados ao desenvolvimento infantil, ao que eu percebia muito em sala de aula, convivendo com tantas crianças em tantos anos dentro da sala de aula. Quem tá chegando agora, clica no aviãozinho aqui pra gente informar as outras pessoas que eu estou em live, para o pessoal participar com a gente, pro Instagram ajudar também a avisar o pessoal, tá bom? Só clicar nesse aviãozinho que fica aqui embaixo. Espero que esse conteúdo auxilie muitas famílias, ajude muitas pessoas, tanto quem está aqui ao vivo comigo, como as pessoas que vão assistir depois, tá bom? Deixa eu deixar aqui o meu computador separado. E vamos começar. Gente, as lives VaptVupt voltaram. Quem já me acompanhava há mais tempo, toda semana eu fazia uma live, era terça-feira, às 8 horas da manhã. Eu vou só mudar a data, tá? Eu vou deixar para sexta-feira, às 8 horas da manhã. Conteúdos curtos, coisa de 10 minutos, né? É um exercício que eu preciso fazer, ser sucinta, ir direto ao ponto e trazer estratégias práticas para as famílias aplicarem em casa com seus filhos. Hoje, o assunto é como fortalecer os filhos diante das frustrações. A gente escuta muito se falar a respeito de bullying, né? Principalmente quando a gente fala sobre escola e a vida dos nossos filhos na escola. Eu não quero me aprofundar necessariamente nesse tema, porque eu passaria fácil de 10 minutos para falar só a respeito de bullying. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho sobre frustração. Por quê? Tem relação, né? Quando o nosso filho passa por uma frustração, tem um pouco de relação com o que ele vivencia, né, num bullying, tá? E eu quero trazer aqui uma reflexão com vocês de como a gente pode começar a preparar os nossos filhos e fortalecer os nossos filhos diante de situações adversas que inevitavelmente eles vão se deparar no decorrer da vida deles. E desde muito pequenos, né? As frustrações, elas começam na vida dos nossos filhos, lá com uns 2 aninhos já começa a acontecer, que o pessoal chama muito de terrible two. E nada mais é do que a criança aprendendo a lidar com o não, aprendendo a lidar com os limites, né? Até aqui eu posso ir, depois eu já não posso mais. Então aquele bebezinho de 2 anos que infelizmente muitas famílias acham que não entende muita coisa, pelo contrário, ele já compreende muita coisa. Ele lida de uma maneira quando ele tem um não, ou quando ele quer fazer algo em que ele é proibido, ele não pode. Então, esse processo, né, já é um processo de aprendizado, de oportunidade para a gente ensinar os nossos filhos que aquilo é o melhor para ele, que quem decide o que é melhor para ele, quem estabelece esses limites, somos nós, os pais. Então, assim, o não, ele é muito importante para qualquer criança, para todas as crianças, né? Até para nós adultos, não aceitamos muitas vezes o não na nossa vida, mas ele é importante. É ele que traz aprendizado e amadurecimento também. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais os tipos de frustrações que as crianças encontram no decorrer da vida delas, né? Eu dei aqui alguns exemplos de crianças pequenininhas, dos bebês, em casa mesmo. Quando ele quer pegar alguma coisa, ele não pode. Quando ele quer jogar um copo no chão e a mãe dá uma bronca e fala que não pode. Quando ele começa a morder o amiguinho ou o irmãozinho, quando ele começa a bater. Isso, pro bebê, já é uma frustração. Às vezes, para algumas pessoas, né, acham que é birra, né, mas é uma frustração. Conforme a criança vai crescendo, as frustrações, elas mudam. Como que uma criança encontra ou se depara com uma frustração na escola, por exemplo? Briguinhas com os amigos, perder numa brincadeira, a bronca da professora, a bronca do professor numa aula de natação ou numa aula de judô, provocações e perseguições. Aqui a gente já está entrando um pouquinho, né, na questão do bullying, que é essa questão de perseguição. Isso são frustrações que toda criança vai encontrar no decorrer da vida dela. E por mais que eu seja uma mãe super protetora, acolhedora e esteja atenta ao que está acontecendo com o meu filho, ele vai
lidar com situações em que ele está sozinho, por exemplo, na escola, né? Ele vai lidar com situações adversas na escola, então não tem como a gente proteger tanto assim. Nós precisamos estar atentas a preparar os nossos filhos, tá? Então, sem muitas delongas, né? Eu anotei aqui 3 pontos para trazer para vocês e a gente começar a colocar em prática na vida das crianças, tá? O primeiro ponto é o diálogo e a presença. Para eu combater questões difíceis na vida dos meus filhos, eu preciso estabelecer diálogo e presença, ou seja, viver com os meus filhos dentro da minha casa de uma maneira 100% presente. Às vezes a gente fala que eu convivo com meu filho, a gente tá em casa junto, mas quando você vai ver, você não tá 100% presente. Ou você está sobrecarregada, fazendo muitas coisas que você acabou assumindo pra si, né? Ou a gente tá disperso num celular. É um exemplo prático que eu posso dar aqui pra vocês, né? Então a gente acha que está presente, mas não estamos totalmente presente. Criança, ela precisa de interação. Qualquer ser humano, ele precisa de relacionamento. A criança, principalmente, ela precisa se relacionar, porque é dessa forma que ela vai se desenvolver melhor. É dessa forma que ela vai aprender o que é certo, o que é errado, os limites. E é conversando com o outro, estabelecendo relações. É dessa maneira que eu ensino para o meu filho o que é certo, o que é errado, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer. E são nessas conversas e relações familiares que eu vou começar a ensinar o meu filho e preparar ele para as adversidades da vida que ele vai encontrar lá fora. Então eu posso trazer exemplos práticos. Filho, na escola hoje aconteceu isso, se acontecesse isso, o que você faria? Como você resolveria esse problema? Como você lidaria com essa situação? Eu percebia frequentemente em sala de aula, quando eu trabalhava essas questões socioemocionais, né, na vida dos meus alunos, que muitos eles não tinham essa maturidade de como lidar com aquele problema e como eles poderiam resolver aquele problema. Muitas crianças elas começavam a chorar, né? Claro, tá acontecendo ali uma frustração, mas elas não sabiam e elas não tinham preparo para lidar com aquela situação. Então, muitas vezes, frequentemente, a professora precisava intervir e conversar com ambas as partes, né, com todos os alunos envolvidos. A gente perdia ali um bom tempo, porque como professora, como educadora, eu percebia que existiam questões mais enraizadas, e não só em um aluno só, mas em todos os envolvidos. Então eu precisava trabalhar valores e virtudes que já deveriam ter sido trabalhados em casa. A gente precisa ter esse olhar que alguns valores e virtudes precisam ser desenvolvidos dentro de casa com os nossos filhos desde bem pequenos. Isso é importante demais e vai prepará-los para tudo que vai acontecer conforme eles forem crescendo. O segundo ponto que eu anotei é autoconhecimento. Isso me permite me conhecer melhor. Rebeca, como que eu trabalho essa questão do autoconhecimento na vida do meu filho tão pequenininho, 2, 3 anos? A Letícia tem 1 ano e 9 meses. Eu vou trabalhar o autoconhecimento justamente com esse primeiro tópico que eu trouxe, o diálogo e a presença. Quando eu tô em casa com os meus filhos, mostrando o que é certo, o que é errado, o que pode fazer. Quando eu faço cara feia, quando a Letícia fez alguma coisa errada, quando eu aplaudo ou comemoro quando ela fez uma coisa certa. É nessa relação que ela está aprendendo e se desenvolvendo. A mamãe fez uma cara de brava, então não é legal isso que eu tô fazendo. Nossa, a mamãe tá feliz, eu vou repetir, eu vou ter essa ação novamente. A criança, ela vai aprender através dessas relações por meio dos 5 sentidos, tá? Porque a criança do 0 aos 6 anos, ela vai se desenvolvendo por meio da afetividade. A afetividade nada menos é do que aprender por meio dos 5 sentidos. O que eu vejo, tudo que eu escuto, o que eu toco, o que eu experimento. Isso vai proporcionando desenvolvimento e aprendizado para os nossos filhos. E, consequentemente, um autoconhecimento. Eu vou conhecendo o meu espaço, eu vou conhecendo as pessoas com quem eu convivo, eu vou conhecendo melhor o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. E essa criança, mesmo pequena, ela também vai aprendendo e se conhecendo melhor.
O terceiro ponto que eu trouxe é o amor e o serviço. Eu preciso colocar isso dentro da minha casa. O amor e o servir ao próximo. Eu estou aqui para ajudar outras pessoas. Eu estou aqui para fazer a diferença na vida do outro. E eu começo fazendo isso dentro da minha casa, ajudando os meus pais, colaborando com os meus irmãos, ajudando a minha mãe na organização de alguma coisa que precisa ser feita, tá? Então, assim, eu tenho um papel nesse mundo, que é de fazer a diferença e ajudar o outro. Quando eu trago esses valores para dentro da minha casa, para o convívio da minha família e para os meus filhos, eu estou ensinando eles a terem empatia, a olhar para o outro. E quando eu consigo compreender tudo isso, eu consigo me posicionar, eu consigo desenvolver uma maturidade muito maior diante das coisas. Então, se eu preparo os meus filhos dentro da minha casa, para eles lidarem desde cedo com essas pequenas frustrações, com diálogo, com muito amor, com muito acolhimento, eles vão chegar na escola sabendo lidar com essas adversidades. Então, se alguma criança, por exemplo, chega no seu filho e começa a provocá-lo, dar um apelido que ele não gosta, bater, ficar com piadinha, ao invés do seu filho se retrair e não saber lidar com aquela situação e resolver aquele problema, se ele tem essas questões trabalhadas em casa, as virtudes, os valores, um diálogo familiar muito aberto, né? Claro que respeitando a idade da criança, né? Conversando tudo no tempo certo. Essa criança, ela vai se sentir forte, ela vai se sentir preparada para resolver aquela situação. Bom, meu pai e minha mãe já conversaram comigo que se isso acontecesse, eu tenho que me posicionar, eu tenho que explicar para o meu coleguinha que eu não estou gostando. Ele não vai ser dedo duro inicialmente, ele não vai sair contando para a professora para correr o risco de um amigo falar: você é muito dedo duro, você é fofoqueiro. Não, ele vai primeiro se posicionar, porque ele entende o papel dele, ele entende o valor que ele tem, porque isso foi alimentado e abastecido dentro da casa dele, pelos pais, pelos avós, pela própria família. Então, quando a criança ela se sente fortalecida, ela tem essa força para posicionamento. Olha, eu não estou gostando dessa piada, não estou gostando dessa brincadeira, eu peço que você pare, por favor. Se a criança continuar, ela vai encontrar uma outra estratégia. Bom, eu já fiz a minha parte, eu já avisei. Agora eu vou ter que procurar um adulto, né? Talvez para me dar uma força aqui e me ajudar. Ou ele vai levar a questão em casa para os pais, porque ele sabe que ele tem uma liberdade com os pais para levar os problemas, né, dele que ele está vivenciando, para que os pais o ajudem a resolver essa situação. Então a gente precisa dar autonomia para os nossos filhos e prepará-los dentro da nossa casa. Nós que educamos, não é a escola, gente. E na escola eles vão lidar cada vez mais com frustrações, tá? Então os 3 pontos para a gente fechar aqui é diálogo e presença dentro de casa, o autoconhecimento por meio disso tudo, por meio do que eu estou vivendo e do que eu quero ensinar para o meu filho com propósito, tá? E o terceiro tópico, amor e serviço. Eu estou aqui para amar, respeitar o meu próximo, para ser respeitado também e ter um propósito na minha vida, fazer a diferença de alguma forma. E tudo isso é conquistado com a família unida, a família proporcionando desenvolvimento, aprendizado e maior autonomia para essas crianças. Podem ter certeza que se vocês aplicarem tudo isso no dia a dia, o seu filho vai crescer forte e vai fazer a diferença na sociedade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do VaptVupt hoje. Encaminhem depois esse conteúdo para outras pessoas, para que possa abençoar aí a vida de muita gente. Beijo grande para vocês, tchauzinho e até semana que vem.